Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 12, ela diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12 fala da igreja de Deus, da igreja universal. Esta igreja que se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, independente de placa de igreja, independente de credo, mas a igreja de Deus compõe-se de todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, a Bíblia fala que um remanescente permaneceria e este remanescente seria ou teria uma incumbência de levar uma mensagem ao mundo inteiro, a mensagem da salvação. Esse remanescente foi chamado para fora do mundo de apostasia, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Esse remanescente tem uma missão muito específica, que é anunciar a hora do juízo, proclamar a hora do juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7, anunciar a hora do juízo. Proclamar a salvação por meio de Jesus Cristo. Proclamar que Jesus em breve virá. E esta proclamação, segundo Apocalipse 14, que estudaremos, ela é simbolizada por 3 anjos voando pelo meio do céu. E também esta proclamação da volta de Cristo, ela coincide com uma mensagem de advertência. É chegada a hora do seu juízo. Sim, o grande Deus, juiz de toda a terra, está assentado no céu hoje como nosso advogado. Mas amanhã ele estará assentado como juízo. E Deus chama todos os seus filhos fiéis em todo o mundo a ser parte deste remanescente, a testemunhar do grande plano da salvação. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, ali começa João, em sua visão, falando sobre esse remanescente, mas antes ele especifica ali uma profecia muito interessante. Ele diz: irou-se o dragão contra a mulher. E uma mulher vestida de sol, e debaixo dos seus pés uma coroa com 12 estrelas. E esta mulher estava grávida, esperando o nascimento de um filho. O dragão irou-se contra esta mulher grávida e queria destruir o seu filho. Mas esta mulher, ela fugiu para o deserto, aonde foi sustentada por Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O dragão vermelho, isso eu resumi os primeiros versículos de Apocalipse 12, você pode ler na íntegra. O dragão vermelho, ele está ali pronto para atacar. Ele já conseguira arrastar a 1/3 parte dos anjos celestiais. Apocalipse 12, verso 4, verso 7 a 9, fala isso. O grande dragão arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos celestiais. A guerra que houve no céu. Agora, ele queria devorar o filho que nascesse da mulher, ou seja, Maria grávida, a dar à luz ao filho, o nascimento de Jesus Cristo. O dragão agora ataca
ali José e Maria, eles tiveram que fugir para o exército. O dragão queria destruir o menino Jesus. E ali José foi avisado por um anjo: fuja, porque o rei quer destruir o menino. Ele foi advertido do confronto de Satanás contra o menino Jesus, da guerra, da obra maligna que Satanás queria fazer contra o Filho de Deus ainda bebê. E José ali foge para o Egito, onde Deus ali o protege da mão do inimigo. Na verdade, era Satanás querendo ou usando o rei para destruir o menino. Este menino, diz o livro de Apocalipse, ele tinha o poder para reger as nações com cetro de ferro. O dragão então lança o seu ataque, os seus esforços para matar a criança Jesus Cristo. E esse esforço de Satanás, ele é frustrado. Ele tinha sido frustrado no céu, porque de lá ele foi expulso. Agora ele também é frustrado no seu plano de destruir a criança. E a Bíblia diz, Apocalipse 12:5, que a criança é arrebatada para Deus e para o seu trono. Sim, enraivecido, então o dragão, ele envolve a sua ira contra a mulher. A mulher, profeticamente, símbolo de igreja. Maria, sim, a mulher, a mãe que deu à luz ao Filho de Deus. Mas em toda a profecia, a mulher tem símbolo de igreja. Igreja de Deus e igreja falsa. Apocalipse 12, Apocalipse 17 apresenta duas mulheres. Não se referindo exclusivamente esse símbolo, mulher, a Maria. Maria era uma representante de Deus para dar a luz ao Filho. E Maria, então, cumpre o seu ministério, cuida do seu Filho, Jesus Cristo. Ele cresce, institui a sua igreja, morre pela sua igreja, é assunto ao céu, é arrebatado para Deus e para o seu trono, como diz Apocalipse. E agora, então, enraivecido contra a igreja que Jesus instituiu, ele agora lança uma grande perseguição, enraivecido contra esta mulher pura de Apocalipse 12. Agora, ele lança uma terrível perseguição contra esta igreja. E essa igreja, diz Apocalipse 12, verso 13 e 14, que ela teve que fugir para o deserto. E ali ela foi sustentada por Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 dias ou anos proféticos. Então, essa mulher de Apocalipse 12 representa a igreja fiel de Deus. Apocalipse 17 apresenta uma outra mulher, uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. Uma igreja também, mas que apostatou, abandonou as verdades plenas da palavra de Deus. Apocalipse e os livros proféticos, como o livro de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, Oséias, ele fala da igreja de Deus que se prostituiu, indo após os ídolos, povo de Israel afastando-se dos caminhos do Senhor. Mas Deus, em Jesus Cristo, institui uma igreja ali a partir da sua morte e da sua ressurreição, dizendo: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês agora representam o povo de Deus, uma igreja instituída, e Jesus diz: olha, esta igreja vai ser instituída sobre a minha pessoa, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus, esta pedra, Jesus. E ali, esta mulher, igreja instituída por Cristo, ele como cabeça da igreja, uma mulher pura, representando a igreja fiel de Deus. O dragão agora ira contra esta mulher.
O dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, Apocalipse 12, verso 9, ela esbraveja raiva contra a criança, Jesus, quando nasceu e no seu ministério até na sua morte. Mas ele é frustrado, esse plano de Satanás. O Messias, que longamente foi esperado, ele se levanta agora para destruir as obras do diabo. E Jesus chega a dizer, eis ali o príncipe deste mundo. Mas em outro momento, Jesus chega a dizer, o príncipe deste mundo está expulso ou foi expulso. E agora, como ele não vence o Cristo, ele agora lança uma perseguição contra a sua igreja, que foi instituída ali após a sua ressurreição, através dos seus apóstolos. Depois a sua igreja foi crescendo, e uma grande multidão de fiéis abraçaram a verdade da morte e ressurreição, do Cristo ressurreto. E agora Satanás lança uma terrível perseguição contra a sua igreja. E vemos que essa perseguição foi tão grande que todos os apóstolos de Jesus, exceto João, tiveram mortes cruéis, foram mártires, uns decapitados, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada, de uma forma ou de outra. Os pais da igreja, vamos dizer, os apóstolos que deram início à igreja, foram mortos, não apenas os apóstolos, depois dezenas e dezenas de outros foram mártires em nome de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo. Pedro diz, nós vimos, nós ouvimos, nós somos testemunhas oculares deste Cristo, desse Salvador Jesus Cristo, não abrimos mão, preferimos a morte. Jesus, na cruz, derrotou a Satanás. Chegou o momento do príncipe deste mundo ser expulso, de João 12, 31. Satanás não teria mais poder sobre Cristo. Ele perseguiria a igreja, sim, mas não teria poder contra esta igreja. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. A igreja seria perseguida, sim, mas homens fiéis dariam a vida por esta verdade. E lá em Apocalipse nós vemos um coro dos anjos, coro de salvação, de vitória. E Apocalipse diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. Por isso festejai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, Apocalipse 12, verso 10 e 12. Sim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás. Que hino de louvor! Festejai, ó céus! O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Ele perdeu toda a sua autoridade. Festejai, ó céus! Foi expulso do céu. Ele não tinha mais autoridade alguma. Satanás é um inimigo vencido por Jesus Cristo. Satanás Jesus restringiu as ações de Satanás. É isso que Apocalipse está dizendo. Jesus podou as ações de Satanás. Restringiu, limitou. Não mais poderia Satanás agora acusar os filhos de Deus diante dos seres celestiais. Porque Jesus tinha dado a vida pelos filhos de Deus, pelo mundo. Ele veio para o que era seus. Ele morreu na cruz do Calvário. Portanto, os céus teriam motivo para regozijar,
porque Cristo venceu a Satanás na cruz do Calvário. O dragão perdeu o seu poder, foi limitado o seu poder. Embora os céus tivessem motivo para se regozijar, mas a terra foi advertida. E Apocalipse 12, verso 12 diz: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ah, meus queridos, o Satanás, ele ainda atuaria sobre esta terra. Quando João escreve, ele tem essa visão, ele escreve dizendo, ai da terra e do mar, porque o diabo ainda vai agir aqui, ele está cheio de ira, de cólera, ele sabe que ele tem pouco tempo, por isso ainda ele vai agir. Os céus estava livre de Satanás, os céus festejou. Satanás não poderia mais acusar os filhos de Deus, porque Jesus venceu por mim e por você. E quando você vai a Jesus, quando você entrega o seu coração a Jesus, quando você confessa os seus pecados e deixa, como Satanás pode lhe acusar, se Jesus diz, eu dei o meu sangue por esta alma. Ah, meus queridos, dando vazão à ira de Satanás, ele então começou a perseguir a igreja, a mulher. Se ele não consegue vencer a Cristo, ele foi derrotado na cruz. Se ele não consegue agora ter poder sobre Jesus, ele agora persegue a sua igreja. A igreja de Deus atravessou grande sofrimento. A igreja de Deus teve que fugir, como Apocalipse 12 nos diz. A igreja de Deus, ela fugiu para sobreviver. Áreas da terra abarcou ou recebeu a igreja fugitiva. Quando nós lemos a história, nós vemos no mundo europeu, ali por volta dos anos 500 e alguma coisa, grande perseguição. 1000 e alguma coisa, grande perseguição. A perseguição contra os filhos de Deus, dura perseguição, sempre existiu. Mas ali foi um momento muito mais cruel, cumprindo-se esta profecia. 1260 anos de terrível perseguição. E agora a igreja foge para poder sobreviver. O final dessa experiência da fuga da igreja, no final dessa experiência dos 1260 anos de terrível perseguição, a Idade Média, a famosa Idade Escura, grande perseguição contra o povo de Deus, mas no final desse período, a igreja de Deus emerge em resposta ao sinal que havia sido indicado dentro da profecia. Antes da volta de Cristo, o povo de Deus emergeria como um grupo, como um restante, como um resto da descendência da mulher, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O diabo lhe odeia particularmente o remanescente de Deus. Deus sempre teve um remanescente. Noé pode ser considerado ali, a família de Noé, um remanescente de Deus. Abraão, um remanescente de Deus. Os apóstolos, um remanescente de Deus. Por todas as eras, Deus teve um remanescente. Durante essa grande perseguição que a igreja foi proibida de professar a fé, os fiéis filhos de Deus obedeceriam o sistema impositor, perseguidor. É só você abrir as histórias, os anais da história, é muito claro entre uma perseguição do poder romano contra aqueles que professavam outra ideia, professavam uma outra crença que não fosse do poder romano. Perseguição de morte, de crueldade, de milhões de seres humanos sendo mortos. Ah, meus queridos, mas esse tempo ele estava limitado pela profecia.
E quando esse tempo se cumpre, acaba o período profético, a igreja de Deus emerge um remanescente, pessoas que ficaram fiéis mesmo em meio às perseguições, pessoas que nunca abandonaram a Deus, nunca abandonaram a sua palavra, nunca abandonaram a profecia. Por isso a Bíblia chama de remanescente, um resto da descendência da mulher, que sobreviveu à perseguição, sobreviveu o martírio dos 1260 anos de perseguição, sobreviveu a perseguição tanto física quanto uma perseguição espiritual. Período que você não podia professar a fé que você aprendeu através da palavra de Deus. Martim Lutero foi grandemente perseguido, os grandes reformadores foram grandemente perseguidos, duramente perseguidos, martirizados. Sabe, meus queridos, a perseguição da igreja cristã ocorreu inicialmente sob o domínio da Roma pagã. E depois, esta apostasia, ela continuou e ela foi adotada pela igreja romã cristã. Primeiro sobre a igreja romã pagã, depois a igreja de Roma, a igreja romana, ela agora também cristã, ela também vai pelo caminho da apostasia. João, Paulo, o próprio Cristo havia profetizado nas suas advertências, e a Bíblia diz: vede que ninguém vos engane, o próprio Jesus dizendo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para, se possível, enganar os próprios eleitos. São palavras do próprio Cristo, em Mateus 24, verso 4 e 24. Os seguidores de Cristo experimentaram, então, um grande período de tribulação, mas sobreviveram a ele. Outros sinais da natureza, marcariam o fim desse período perseguidor. Sinais determinariam a proximidade da vinda de Cristo. Jesus, em Mateus 24, adverte contra os falsos cristos, falsos profetas, a grande perseguição, também sinais da natureza, que mostraria a aproximação do tempo do fim. Meus queridos, Paulo também advertiu: depois da minha partida, vai surgir entre vocês lobos ferozes, lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. E ele diz: olha, dentro de vós mesmos vão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após si. Lobos conduziriam a igreja de Deus à apostasia. Paulo explicou que tal apostasia teria de ocorrer antes do retorno de Cristo. Sua vinda era tão certo que o simples fato de ela ainda não ser manifestada ou manifestado foi apontado pelo apóstolo Paulo como uma evidência de que a vinda de Cristo ainda não estaria naquele momento. Por isso Paulo diz: olha, vai surgir falsos cristos, falsos profetas, vão fazer sinais, vão fazer milagre. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então Paulo está dizendo: olha, vai haver um tempo difícil, vai haver um tempo de tribulação, um tempo de apostasia. O homem do pecado vai ser revelado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, aquele que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo estava vendo Jesus voltando, a volta de Cristo, mas ele estava dizendo: antes de que ele volta, o homem da apostasia, o homem do pecado vai se assentar no trono, vai receber adoração. Percebeu? Então Paulo está dizendo: muita coisa vai acontecer ainda antes do retorno de Cristo. Muita coisa. E Paulo escreve
há quase 2000 anos atrás. E essa apostasia, ela assola a igreja de Deus. A perseguição assola a igreja de Deus. Mas havia um período definido, dizendo, olha, o tempo está cumprido, está se aproximando. Nos dias de Paulo, a apostasia já se encontrava em operação de uma forma muito abrupta. Tá? E esta operação ela ia se acirrar muito mais. Esse poder satânico ia agir muito mais com sinais, com prodígio, com muitas mentiras e com todo o engano da injustiça, diz Paulo. Antes do final do primeiro século, João também observou que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, diz João. 1 João 4, verso 1 a 3. João dizendo, muitos falsos cristos se têm levantado, muitos falsos cristos se levantarão. É isso mesmo, o espírito do anticristo atuaria poderosamente. Ah, meus queridos, o homem do pecado, sabe, esse homem do pecado fez os fiéis abandonarem as verdades da palavra de Deus, terrivelmente. Com astúcia, com engano, Satanás foi operando através do homem do pecado. Esse homem do pecado, nós não podemos denominar apenas uma pessoa, mas sim um poder. Um poder que teria homens como cabeça, homens do pecado, mas é um poder. E esse poder foi agindo de tal forma que a pureza doutrinária foi sendo mesclada com os dogmas pagãos. Foi havendo uma mistura da verdade com a mentira, a ponto de a mentira prevalecer. Paulo profetiza isso. Entendeu? O espírito de apostasia. Na adoração, o formalismo ocupou o lugar da simplicidade. A popularidade e o poder pessoal passou a influenciar mais e mais nas escolhas dos líderes. E agora o poder era a nota tônica, não o poder do Espírito Santo, mas o poder do Estado. As autoridades da igreja não eram mais limitadas pelo Espírito Santo, mas eles queriam aparência, queriam poder, queriam ser autoritário. E eles estenderam esta autoridade sobre as igrejas cristãs da época e foram levando elas pela força a abandonarem a verdade da palavra de Deus. Mas mesmo em meio a esse período escuro, Deus, através do Santo Espírito, fez com que fiéis permanecessem. O bispo de Roma agora ocupa o lugar de Cristo, se denominando cabeça e autoridade suprema. Aquele que todos deveriam a ele honra, seria o sacerdote de Cristo. Ninguém mais poderia ir a Cristo a não ser por intermédio do bispo de Roma. Que coisa! Percebe como a apostasia agiu? Agora, ele era o sacerdote supremo, não Jesus. Todos deviam ir a Cristo por intermédio dele. Podemos dizer assim, todos deveriam pedir bênção a ele. Deviam pedir perdão dos pecados a ele. Um sistema de hierarquia sacerdotal
foi sendo estabelecida dentro do cristianismo apostatado, de forma que não se via mais Jesus, mas se via o humano no lugar de Cristo. O indivíduo era um mero espectador. Os sacerdotes era o poder supremo, o poder da cristandade, se denominado até de o Cristo, a quem todos deviam respeito e honra, não mais a Cristo. Buscando dele, todo o conhecimento devia advir dele. O perdão devia advir dele. Ir a Cristo tinha que ser por intermédio dele. E isto levou a igreja cristã a uma apostasia profunda. Queridos, o mundo viveu essa apostasia. Os anais da história contam muito claramente esse declínio. Mas, em meio a essa apostasia, Deus tinha um remanescente. Deus tinha filhos fiéis que não aceitaram essa apostasia. Eu e você vivemos em tempos difíceis, não como aquele tempo. Somos fiéis a Jesus? Estamos dando ouvido aos dogmas pagãos, à apostasia que o mundo ainda sobrevive? Deus chama a mim e a você a ser um remanescente, a ser parte desse remanescente, ser um filho verdadeiro de Deus. Vamos aceitar? Terminou o nosso tempo, vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos mostra o que aconteceu no passado, nos adverte neste presente, para vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade. O Senhor nos chama a ser um remanescente, um fiel filho do Senhor. Nos ajude, dê-nos a Tua graça e poder. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, agradeço você, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E lá nós vamos continuar esse assunto que é tão importante. Até lá.